Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: causas do mundo atual, causas do atual cenário econômico global. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo aí da página 9 e a página 12 do seu material. E se você não está com o seu material, por favor, pegue o seu material, porque nós vamos precisar, até porque você precisa destacar algumas partes importantes aí do seu livro, do seu conteúdo que nós vamos estudar agora. Então, como você bem sabe, né, a gente sempre revisa o assunto da aula anterior e é isso que nós vamos fazer agora. Você sabe que é sempre bom revisar para fixar bem os conteúdos estudados. Então, o assunto da aula anterior foi a dominação econômica mundial dos Estados Unidos. Tá? Acompanhe aí na tela, por favor, que diz o seguinte: o domínio dos Estados Unidos materializou-se na adoção
do dólar como moeda internacional e padrão para todas as trocas financeiras globais. Antes de Bretton Woods, o ouro era o parâmetro para determinar o valor das moedas e das mercadorias. Então tá aí uma informação importante, né? Os Estados Unidos realmente dominou a economia mundial a partir de vários fatores e, sobretudo, a partir do momento em que o dólar se tornou a moeda internacional. E também o acordo de Bretton Woods também que sistematizou a questão da economia e criou algumas instituições financeiras que estava sempre pensando a questão da economia do ponto de vista global, mundial. Com base nisso, todos os países capitalistas passaram a estabelecer os valores de suas moedas nacionais em relação ao dólar. Em outras palavras, para saber o valor de cada moeda nacional, é necessário verificar quantos dólares o país tem guardado em suas reservas monetárias, tá? Então, sempre tendo como referência o dólar. Isso é importante vocês perceberem isso, certo? Dessa forma, estabelece-se um câmbio flutuante, o que significa que o valor de troca de cada moeda nacional, o real, por exemplo, varia, flutua conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro brasileiro. Então, é isso que de fato acontece. Reservas monetárias são alguns termos que a gente precisa entender bem, né? Porque às vezes para entender um assunto tem alguns termos que são importantes. Reservas monetárias correspondem ao montante em dólares que o Banco Central de um país guarda como se fosse uma poupança. De fato, é isso mesmo, né? Para numa situação de emergência, o Brasil, ou no caso o país, tem as suas reservas. O resultado dos investimentos e dos esforços dos Estados Unidos para reconstruir o capitalismo na França, Itália e Grã-Bretanha e Alemanha era visível no período de 1950 a 1960. Índices de crescimento econômico nunca vistos na história puderam ser observados na Europa Ocidental. Então, um detalhe importante isso porque esses países aí estavam ainda sofrendo as consequências da guerra, e os Estados Unidos que não sofreu essas consequências, então ele investiu para que esses países pudessem crescer economicamente. Essa política financeira contribuiu para que os Estados Unidos consolidasse o papel de potência mundial, um detalhe importante, né? Desde então controlasse o funcionamento da economia global. O crescimento econômico. Considerando que um país está crescendo quando seus diversos setores econômicos, industrial, agrícola e de serviços aumentam a produção de um ano para o outro, a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país num período de um ano é chamado de Produto Interno Bruto. O crescimento econômico é medido pelas taxas de elevação do PIB verificadas em determinados períodos de tempo, meses, anos ou décadas. Então, um dado importante, né, alunos? A gente já comentou, enfatizou, para um país crescer, é preciso que haja investimento, é preciso que todos os setores da economia, seja a indústria, seja o comércio, seja a questão agrícola, em todos os setores precisam estar crescendo economicamente. Dessa forma, o país cresce também. Se esses setores da economia não crescem, o país vai estar em crise financeira. Então, é algo bem fácil de entender, de compreender. Tá? Quando você percebe que está tendo muita demissão de funcionários nas empresas, é porque a situação das empresas e, portanto, do país não está indo bem, e isso não é nada bom para um país que precisa desenvolver a sua economia.
tá? Então, isso que acontece bastante na nossa realidade no Brasil, mas também em outros países, sobretudo trazendo a reflexão para o nosso momento, sobretudo devido à pandemia, muitos países tiveram perdas financeiras muito grandes por conta da pandemia, e isso afetou toda a, sobretudo a economia, afetou a indústria, afetou a questão agrícola, o comércio, enfim, é um efeito dominó, né? Então, isso é muito visível, muito presente no nosso momento histórico. Continuando, o considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado a seu poderio militar. Um garantia ao outro, um financiava o outro, mas, um detalhe importante, né? No início de 1970, a economia dos Estados Unidos começou a apresentar uma série de dificuldades geradas principalmente pela estagnação e pelos déficits crescentes em sua balança de pagamentos. O governo dos Estados Unidos promoveu então certas reformas financeiras que repercutiram de maneira profunda na economia mundial nas décadas seguintes. Então, um detalhe importante, né? Muito importante isso daí. Se você está acompanhando, se você não grifou na sua apostila, grife. Compreendê-las é fundamental para entender o significado da globalização e da instabilidade econômica. Déficits, alguns termos, né, importantes para a gente entender bem, refere-se às circunstâncias nas quais ocorre o saldo negativo nas contas do governo ou na balança de seus pagamentos. Por exemplo, existe déficit de balança de pagamentos quando um país gasta mais com importações do que recebe por meio de suas exportações. Podemos falar também do déficit público, quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos. Então, uma conta muito fácil de entender, de compreender a situação, né? O déficit, você não pode gastar mais do que ganha. Então, em relação ao país, da mesma forma, tá? Da mesma forma, por isso que gera as crises financeiras que são muito presentes, seja do ponto de vista empresarial, do ponto de vista público, e assim, todos do ponto de vista familiar, em todos os âmbitos da vida das pessoas. Isso é muito impactante. Causas do atual cenário econômico global. Agora sim nós vamos entrar de fato no nosso assunto de hoje, certo? Então acompanha aí com atenção, você que está com sua apostila, vai acompanhando aí também. Causas do atual cenário econômico global. A globalização econômica significa a integração combinada com a interdependência das economias do mundo, tá? Em outras palavras, o que acontece em um país, em especial considerando a importância da economia dos Estados Unidos e o seu poderio financeiro, muito provavelmente afetarão outros lugares. Então, os Estados Unidos, que é a potência econômica, se ele está em crise, pode ficar em crise. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos do ponto de vista econômico, os outros países que dependem dos Estados Unidos, que é a maioria, também vai sofrer impacto. Aquilo que eu falava, né? A gente sempre fala na expressão efeito dominó. Então, é a questão da interdependência, tá? Se um sofre, o outro vai sofrer também. A questão da integração, tá? No mundo globalizado é assim mesmo que as coisas acontecem. A interdependência econômica envolvendo os países capitalistas começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi acentuada por um conjunto de acontecimentos na década de 1970, e a gente vai ver quais são esses conjuntos de acontecimentos, tá? Veja aí para você destacar aí na sua apostila. As mudanças decisivas ocorridas no sistema de produção de mercadorias, tá? Mexer com mercadoria, está mexendo com a economia e está mexendo com a política e assim por diante, em razão da crise
do Fordismo e de sua substituição pelo Taylortismo, tá? Próximo, os choques do petróleo ocorridos nos anos de 1973 a 1979, tá? São alguns acontecimentos, tá? Só para a gente tomar ciência disso. A desvalorização do dólar em 1971. A desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria como outra qualquer. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelos mercados, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo, comandadas pelas grandes empresas de investimento e especulação financeira. Então, de fato, é isso mesmo que acontece. Hoje em dia, essa prática é muito presente. Moedas que valem mais, outras menos, e com isso gera um mercado, tá? E assim por diante. Mercado financeiro refere-se a algumas expressões, né, importantes para vocês entenderem bem. Mercado financeiro refere-se às informações em dinheiro ou relacionadas a ele, tá? Realizadas por bancos, corretores, investidores, de um modo geral. Então, o mercado financeiro de fato tem várias instituições envolvidas, sobretudo os bancos, mas também corretores, investidores, de um modo geral. Então, o mercado financeiro, ele é muito grande e realmente envolve muito dinheiro, mas é preciso ter cuidado, que você sabe que tem bancos, corretoras que estão aí querendo emprestar dinheiro para as pessoas a todo custo. Por quê? Porque eles cobram um juro muito alto. Devo dizer para vocês, os bancos e as corretoras, todas as empresas, pessoas que trabalham com dinheiro, eles vivem de lucros, aliás, de lucro dos impostos que são cobrados. Então, hoje em dia, essa pessoa empresta dos bancos 10 mil, vai pagar 15 mil. Então, o mercado financeiro, nesse sentido, vive dos impostos cobrados muito alto dos clientes. Essas transações envolvem câmbio, conversão das moedas nacionais, aplicações financeiras em geral, como a compra e a venda de ações nas bolsas de valores, os empréstimos e os financiamentos entre bancos e países. Isso de fato acontece, mas também dentro do país acontece também muitos financiamentos, empréstimos, e tudo isso gera imposto, gera lucro para as instituições financeiras. Então está aí uma imagem, né, que expressa muito bem esse mercado financeiro, tá? Desregulamentação. Regulamentar significa estabelecer regras por meio de leis para determinadas atividades econômicas e sociais. Essas regras estabelecem limites que os empresários, os investidores e as pessoas, de um modo geral, devem respeitar, tá? Então, como você bem sabe, tem alguns regulamentos, algumas leis, tá? Mas muito pouco, porque o importante é investir, o importante é fazer o dinheiro gerar lucro e renda. Quando ocorre uma desregulamentação, isso significa que as regras foram eliminadas. Então está aí para facilitar o mercado financeiro. Isso significa que as regras foram eliminadas ou flexibilizadas, atenuadas, concedendo maior liberdade econômica, social ou política. Então, de fato, a gente há de compreender e entender que toda a questão mexer com a questão financeira, mexe com a questão política, questões sociais,
e afeta a vida de todo mundo, não é verdade? Vamos continuar. Para atrair dólares, os governos nacionais oferecem taxas de juros mais vantajosas aos investidores. Em resultado disso, os operadores financeiros tiveram oportunidade de ganhos como nunca antes. Então tá aí um detalhe importante, né? De fato é isso mesmo. Tá? Os financeiros tiveram oportunidade de ganhar como nunca antes. As principais moedas nacionais se tornaram objeto de um intenso interesse especulativo de investidores situados em qualquer parte do mundo. A disputa por esse dinheiro gerou um aumento da interdependência das economias mundiais. Atitudes sociológica. A interdependência está presente nas diversas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Por exemplo, relações entre os pais e filhos, entre empresas e funcionário. A empresa precisa do trabalho do seu funcionário e este, por sua vez, necessita do salário que recebe da empresa na qual trabalha. De fato, um exemplo muito prático da questão da interdependência, um precisa do outro. E chegamos ao final da nossa aula, espero ter contribuído para a compreensão desse conteúdo, certo, alunos? Façam a atividade da página 12, tá? E em seguida responda o exercício em PDF que irei enviar para vocês. Fico por aqui, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.